Bem-vindo a mais uma emissão Lusac TV. E hoje, aqui em estúdio, Inês Faro. Olá Inês, como é que estás? Olá Daniel, muito contente por estar aqui nesta emissão. É um prazer para todos nós. Ludmila estará presente nas próximas emissões. Hoje teve uma deslocação de trabalho. Inês, o que é que os nossos telespectadores podem ver lá em casa? Hoje vai ser uma emissão muito animada, com muita música, a começar com a entrevista com Emanuel, um cantor português que esteve cá para animar as festas Cantar as Estrelas, na Missão de Santa Cruz. Uma entrevista de Norberto Aguiar. Também a não perder, uma entrevista com José Alberto Reis, o cantor que esteve cá a animar as festas de São Valentim, no restaurante Salmar. Ainda aqui em estúdio, vamos receber uma convidada especial, Clementina Santos, conselheira das comunidades portuguesas pelo Canadá. Como todas as semanas, Carlos Jesus estará presente também hoje aqui com a sua crónica. Vamos ter a entrevista com Sérgio Pessoa, onde vou estar à conversa com ele. Sérgio Pessoa é o treinador de judo da seleção do Quebec, aqui no Canadá, e aproveito a oportunidade para pedir desculpa pela confusão que fizemos no bloco de desporto na semana passada com o jogo Porto-Benfica, que vai ser no dia 26 de março, na primeira mão Taça Portugal, e no dia 16 de Abril, na segunda mão Taça Portugal, vamos então poder contar com os jogos Porto-Benfica, caso o protesto contra o Porto não seja válido. Desejo-lhe uma boa emissão, fique connosco na Lusac TV. Até já. Até já. Love me, baby, na 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 na. Love me, baby, na 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 na. Américo Pinto da Silva Monteiro. Porquê Emanuel? Porque foi o nome que o meu pai escolheu para me batizar. Só que, como toda a gente sabe, é um nome bíblico, o nome de Jesus Cristo, profetizado por Isaías, confirmado por Mateus, e, portanto, naquela época em Portugal ainda se tinha estas manias, enfim, sendo, portanto, o nome bíblico, tal como eu expliquei, não foi aceito. Portanto, quando chegou à altura de escolher um pseudónimo, ou seja, um nome artístico, como toda a gente sabe, quase todos os artistas têm um nome próprio nestas funções, não hesitei e escolhi Emanuel. E confesso que, efetivamente, sinto-me muito bem com este nome. Já quase ninguém me chama pelo outro, excepto a minha mãe e o meu pai, pouco mais. Você também não imaginava que nós íamos aqui chamar o seu verdadeiro nome? Pois não, de facto não costuma acontecer. Diz-se que você é o ator da famosa música Pimba em Portugal, é verdade? Eu sou, acima de tudo, um operário da música, abençoado por Deus para compor grandes canções. E eu, quando digo grandes canções, perdoem esta falta de modéstia, mas é o que tem acontecido nos últimos 20 anos, pelas vendas, pelos troféus que tenho ganho e, acima de tudo, pela satisfação que eu tenho dado ao povo português com as minhas canções. E, efetivamente, eu criei uma música que se chama Pimba Pimba e depois acabou por se chamar ao género popular em Portugal Pimba Pimba, em consequência do grande sucesso que foi esta música, porque, como toda a gente sabe, alterou muita coisa em Portugal. Posso dizer que só naquele verão, estávamos em 1995, vendeu 500 mil cópias. 500 mil de cópias num país tão pequeno. Foi, de facto, fantástico. Como define esse movimento? Como é que eu defino esse movimento? Ele não é um movimento. Quem deu o título foram os jornalistas, porque um jornalista tem, obviamente, de identificar os fenómenos e, portanto, puseram esse nome como poderia ter sido outra coisa. Na realidade, houve
um aparecimento de uma nova música popular muito mais dinâmica, com alguma preocupação de dar às mulheres aquilo que elas mereciam. Eu vou contextualizar aquilo que eu estou a dizer. A música brejeira, ou música mais popular da época, colocava sempre a mulher no lugar do capacho. A mulher não era tão considerada. E eu não, eu inverti a linguagem. Aliás, começo por dizer: rapazes da vida airada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. Portanto, se elas querem um abraço ou um beijinho, nós damos. Mas como damos não tem piada, mas pimba tem. Portanto, há aqui um novo conceito na forma como o texto é apresentado. Depois há uma outra forma. A música popular andava sempre entre os 137 e os 142 batidas por minuto, e eu apareço com 148. É óbvio que isto são dados técnicos que para as pessoas não conta muito, mas 142 para 148 a velocidade é muita, é muito mais acelerada. Depois acentuei a melodia no contratempo. O que é que isto fez? Um género efetivamente novo, uma música diferente, e daí esta aderência que se tornou um fenómeno. Mas de repente surgiu o guarda costeiro, que logo disse: que pouca vergonha é esta. Eu levantei-me então do banco traseiro, pedi por tudo para não me estragar a festa. Ó senhor guarda, não leva mal, o que está vendo não é só tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o anel que ela tem. Ó senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. É um prazer estar convosco novamente. Espero que estejam com muita vontade para se divertirem. Para mim é um prazer. E qual é a sua resposta para aqueles que denigram essa música? Não sabem do que estão a falar. Não, efetivamente não sabem. Há uma tendência natural para as pessoas meterem tudo no mesmo saco. E há também uma tendência natural de algumas pessoas se elevarem no seu próprio conceito. Ou seja, não conhecem a frase de Immanuel Kant, um filósofo alemão, que disse já há 200 anos, há mais de 200 anos, há muitas verdades e muitas realidades. E às vezes, efetivamente, nós, como seres humanos, concentramos-nos muito na nossa verdade, achamos-la que ela é super, que é demais, e não aceitamos a verdade dos outros. Porque se assim fosse e se entendessem isto, perceberiam que isto é uma música de excepcional qualidade, é uma música popular, uma peça popular de primeiríssima qualidade. Um dia verificaram isso, só que quem diz ou quem faz esse tipo de discurso não é por conhecimento, é por uma questão de puro preconceito. E o preconceito é um vírus que faz mal à cabeça e faz mal à cultura. Vamos para outra direção. Você é de Covas do Douro. Onde é que isso fica e você vai lá de vez em quando? Como o próprio nome indica, é do Douro. Nasci em Covas do Douro, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. Portanto, sou um transmontano e um transmontano e douriense. São duas províncias que se fundem de raiz e de nascimento, onde vivi até aos 10 anos. E, efetivamente, passo lá de vez em quando, não fico, já não tenho família lá. A casa da família, inclusive, já não existe praticamente. E, portanto, vou só de passagem, só para ver os amigos. Você tem uma carreira internacional bastante bem preenchida. Ela começou quando e onde? Carreira internacional é, sobretudo, para a diáspora, ou seja, para todos os portugueses espalhados pelo mundo. Mas, de facto, a partir de 2010, com esta nova estética musical, já estou a falar desde o ritmo do amor para cá, as coisas estão a mudar. Posso dizer que ainda há pouco tempo fiz um concerto em Vigo, numa grande discoteca que existe lá, que se chama A Queen, e foi um sucesso absoluto mesmo. Você já veio muitas vezes ao Canadá, também a Montreal. Conte-nos um pouco a sua experiência de Montreal, sobretudo. Montreal, esta é a terceira vez. Estive cá a primeira vez há uns 16, 17 anos. Depois estive há 2 anos e agora voltei. Portanto, esta é a terceira. Onde tenho tido mais experiências é na região de Toronto.
Toronto já fui várias vezes, mas também naquela região como Kitchener, etc, London, penso que é assim que se chama, já estive em todas essas cidades. Em que cantor nacional ou internacional se inspirou ou se inspira para ser o cantor que é? Não sigo os passos de ninguém. Na realidade eu era um músico, era um orquestrador, era um compositor, trabalhava para os outros, tinha um estúdio de gravação, ainda tenho, e portanto o cantor aparece porque quando eu planeei ou desenvolvi este género de música popular, era suposto ser para um outro cantor. Como as experiências que eu fiz, as músicas não soavam como eu queria, acabei eu por assumir o papel de cantor e pronto, e ainda bem que o fiz, porque foi uma mudança de página extraordinária na minha vida e contribuiu para que eu seja um homem muito mais feliz. Meu carro é velho, mas tudo bem. O estado é bom e passa na inspeção, pois meu amor faz o favor de se empenhar na sua manutenção. Meu carro é velho, mas tudo bem. Para namorar o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Mas meu amor gosta que o meta prega fundo. A música em Portugal neste momento como é que está? A crise complica? Felizmente para mim não. Com a mudança deste estilo, o trabalho continua a ser como se nada tivesse acontecido. Mas é óbvio que sou um homem que observa as coisas, estou atento à sociedade e efetivamente Portugal passou um mau bocado, está agora a recuperar, mas passou um mau bocado que era visível que ia acontecer, não é? Os sucessivos governos, independentemente de que partido eram, foram sempre fazendo a mesma coisa, pedindo dinheiro emprestado. Prometiam, depois pediam dinheiro emprestado para cumprir as coisas. O resultado, aumentaram a dívida e um dia, quem nos emprestou o dinheiro disse: "Oh rapazitos, epá, vocês têm de pagar isto", não é? E então acabaram por ser eles a gerir aquilo e felizmente que Portugal está a recuperar. Infelizmente a música não sendo uma necessidade absoluta, ou pelo menos prioritária, muitos dos meus colegas efetivamente estão com muito menos trabalho, mas temos esperança que num breve tempo as coisas voltem a ser como estavam. Compõe as suas próprias músicas e quem faz as suas próprias canções e quem faz a música? Eu faço as músicas e faço as letras. Às vezes tenho parcerias nas letras, mas a música e a produção sou sempre eu que faço. E a que frequência cria essas novas letras? Não tem frequência. Quem é compositor sabe do que é que eu estou a falar. Isto é como a água da montanha, brota sempre, não é? Se chove ou se cai neve lá em cima, a água cá em baixo sai de qualquer maneira. E o que acontece? A criação comigo é uma coisa natural e que flui todos os dias. Sempre que quero trabalhar, melhor ou pior, ela sai. Dá-me muito trabalho, obviamente. Estas canções que eu faço, estas canções que têm 3 minutos, que são aparentemente simples, são muito complicadas de fazer porque requerem muito tempo, muita experiência, até que as canções fiquem perfeitas. Ou seja, sendo a música uma arte que comunica emoções e impressões através dos sons, é preciso colocar a emoção nessa música. E é aí que está o dom e o suar. Dá muito trabalho. Para satisfazer a minha curiosidade, quantos discos já lançou? Em 20 anos lancei todos os anos um disco, no entanto, a editora faz sempre compilações. Ora, o Romântico 1, o Romântico 2, músicas de baile, músicas não sei de quê. Portanto, é bem provável, nunca contei, mas é bem provável que já tenha ultrapassado os 26, 27 CDs diferentes. E qual é a canção que prefere? E só mesmo que perguntar a um pai que tem muitos filhos, que tem 20 e tal filhos, e agora qual é o filho que você gosta mais? E ele fica um bocado preocupado, não sabe bem. O que lhe posso dizer é que as canções são muito diversificadas. Eu acredito que a diversidade faz a complementariedade. O que quer dizer que o Cada Vez que um Filho Nasce é uma canção muito especial para mim. É uma canção que apela à família,
Felicidade quando o telefone toca é também uma canção especial para mim. Há muitos Emanuéis naquele país e muita gente se casou por causa dessa canção. O Pimba Pimba foi um fenómeno e ainda hoje é uma canção emblemática na minha carreira. O Ritmo do Amor, outra, enfim, se começar a personalizar algumas das canções, verifica-se que afinal eu gosto de quase todas elas, portanto a resposta é difícil a escolha. Já viajou muito, por muitos países, por muitas comunidades, as melhores recordações? Tenho muitas recordações e são tantas que nem dá para individualizar. Efetivamente também aí sou um privilegiado. Esta profissão tem permitido não só conhecer outras paragens, mas conhecer outras gentes. E uma coisa muito importante, é curioso que os portugueses em toda a parte do mundo são sempre muito iguais. Nós temos uma raça que não interessa se é melhor ou pior que a dos outros, os outros também têm virtudes como nós, mas nós temos uma característica muito própria, aliás. O Roberto Leal, há uns 20 e tal anos, dizia que está na cara que se é português, e é verdade. Na Austrália, por exemplo, do outro lado do mundo, demoramos 25 horas a chegar lá, os portugueses são como aqui, é impressionante, é impressionante, de facto, somos uma raça muito especial e só graças a esta profissão foi possível confirmar isso. Para terminar, é um homem rico? Rico de saúde, rico na família, nesta profissão não se ganha o dinheiro que se pensa. As pessoas olham, veem as pessoas em cima do palco e efetivamente a impressão que se tem é que se ganha uma fortuna, mas não é verdade. Posso dizer-lhe, por exemplo, num concerto em Portugal, nós somos 11 pessoas em cima do palco e estão mais 15 cá em baixo, 15, 16, depende dos concertos. E o cachê é para dividir por aquela gente toda. Depois há um escritório com 2 funcionários que têm de ser sustentados durante todo o ano. Quando se chega ao fim e se faz as contas, há profissões muito mais rentáveis que esta. Emanuel, foi um prazer estar consigo nesta entrevista. Se quiser deixar uma mensagem para a comunidade portuguesa do Quebec, aqui fica. Claro que sim. Em primeiro lugar, muito obrigado. Como eu dizia há bocadinho, um artista só existe quando o público quer e, obviamente, se estou cá, é graças a vós. Em segundo lugar, não se esqueçam que nascemos para ser felizes, vieram para esta terra à procura de algo mais que o nosso Portugal não vos deu, senão não viriam, obviamente. Ficariam na vossa terra, com a vossa família, e se vieram à aventura foi, como eu disse, à procura do Eldorado, ou seja, de algo melhor, de algo mais. Espero que o tenham alcançado, porque, como eu disse, nascemos para ser felizes. Muito obrigado e até sempre. Mas que linda matiné, e eu passei juntinho dela, na plateia bem sentado, vendo ali mesmo a meu lado o lindo biquinho dela. Foi a fita mais bonita que na vida eu já vi, porque também foi ator e o Oscar foi para mim. Meu coração fez bum-bum, ai fez, bum-bum, ai fez, e fui ao céu quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum-bum, ai fez, bum-bum, ai fez, e fui ao céu quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Temos connosco a Conselheira das Comunidades Portuguesas pelo Canadá, Clementina Santos. Bem-vinda. Obrigada, Inês. Foi eleita em abril de 2008 e tomou posse como Conselheira em outubro de 2008. Já passaram 4 anos, o mandato deveria ser 4 anos, portanto, estamos em 2014 e que papel é que ocupa hoje? Será que ainda a posso chamar de Conselheira? Eu penso que sim, tenho a certeza que podes, até porque enquanto não houver novas eleições, é o papel da antiga conselheira, como disseste muito bem. Fui eleita em abril de 2008 e só tomei posse em outubro, e foi o antigo conselheiro que, tomou a responsabilidade, ou era o responsável do Conselho das Comunidades pela parte de Montreal, até à minha tomada de posse.
Agora, que eu não deveria estar aqui, não. O mandato era de 4 anos, que era o que estava estipulado na Lei 66, que tinha sido aprovada pela Assembleia da República e que estava na origem da minha eleição. O que aconteceu foi que este novo governo e este novo secretário de Estado, o Dr. Cesário, decidiu que a lei não correspondia mais àquilo que ele considerava importante para as comunidades e voltou a mudar a lei. E a lei tem que ser apresentada à Assembleia da República, tem que ir à discussão, à aprovação, e só depois dela ser aprovada, novas eleições serão feitas e aí será que me recandidato ou será que outro conselheiro será eleito no meu lugar. Portanto, estamos agora num impasse, não é? Numa fase de transição, mas há perspectivas em relação ao tempo que pode demorar? Um momento de transição. Eu não considero isto um momento de transição, até porque não está nas nossas mãos, não está... nenhum de nós, nenhum dos conselheiros é responsável pela situação que se vive. Portanto, é uma situação que deve ser assumida pelo Conselho das Comunidades, pela Direção-Geral e pelo Secretariado de Estado, e enquanto isso não for resolvido, nós temos que continuar assim. Se lhe quisermos chamar um momento de transição, seja, mas eu não considero que seja um momento de transição. O Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, esteve cá há pouco tempo, mas ainda antes disso, e já vamos voltar para perceber exatamente como é que se passou até o seu encontro com ele, mas como é que, para quem não saiba qual é que é o papel deste Conselho das Comunidades, gostava que nos explicasse Inicialmente, o Conselho das Comunidades é um órgão que diz, portanto, o que é um órgão-conselho que deveria aconselhar o Governo em matéria de imigração, em matéria de comunidades. O que nós verificamos é que, normalmente, quando nos pedem a nossa opinião, a decisão está tomada. E isso é uma pena que nos assiste a todos. Não é só a mim, assiste-nos a todos, porque todos nós constatamos isso. E pode-se considerar que nos afeta-nos sobremaneira a todos também. Mas é esse, o nosso papel era esse, portanto, sermos um órgão-conselho ao Governo sobre matérias que dizem respeito às comunidades e à imigração. Mas na prática, então, tem um aspecto meramente simbólico, pelo que estou a perceber. Foi o que eu constatei. Foi o que eu constatei, que é realmente mais simbólico do que... Se bem que se notam boas vontades de vez em quando. De vez em quando. Há outras vezes em que se nota realmente que nem sequer há vontade política para que o nosso Conselho funcione. E isso é outra das nossas grandes constatações e que nos deixa realmente um pouco tristes e que nos diz que, pronto, o Governo foi eleito para governar e nós... vimos a banda passar. E para que se perceba também, portanto, agora falamos do que é o Conselho, qual é que é o papel o seu papel em específico, o que é que faz no dia-a-dia ou com a comunidade para realmente desempenhar o seu com papel? A comunidade, eu devo-te dizer que nós somos um bonito país à beira-mar plantado. Temos uma cultura muito entranhada em nós, que tem coisas absolutamente maravilhosas, tem outras que são um pouco mais difíceis a viver. E o facto de ser uma conselheira tem sido uma constatação minha também de uma não aceitação por uma grande parte da nossa comunidade. Normalmente são assuntos de homens. Portanto, as mulheres... eu fui a primeira aqui na comunidade a lançar-me e vários homens passaram antes de mim. Portanto, a ocupar o posto que eu estou a ocupar. Todos eles nunca sentiram que foram postos de lado como eu me sinto muita vez. Não posso dizer isto de uma maneira geral, porque temos alguns organismos, o movimento associativo, a nossa imprensa, que alguns me têm dado o lugar que eu considero justo nas circunstâncias, outros não. Outros querem que eu faça milagres ou que ignoram simplesmente. Mas acha que ignoram porque é mulher? Estou convencida disso. Absolutamente convencida disso. E em relação às outras conselheiras, se há também outras mulheres, têm a mesma impressão? Muitas delas dessa discriminação? falam um pouco a mesma linguagem que eu, outras menos porque talvez estejam em locais de imigração onde a abertura é maior. Por exemplo, se falarmos das nossas conselheiras da Europa, isso nota-se muito menos, felizmente, percebes? Portanto, mas nós aqui, não sei porquê, a nossa imigração é antiga. Há 15, 20 anos que há uma percentagem mínima de portugueses que imigram para o Quebec. E eu penso que isso é uma das grandes razões porque é que
o papel da mulher está ainda muito ligado àquele papel que nós conhecemos na mulher. O estereótipo ainda. Exatamente. E, portanto, eu penso que isso é uma das razões porque eu me sinto assim. E no Canadá éramos 2 raparigas que fomos eleitas no mesmo dia. Devo-te confessar que nunca vi em Lisboa, nos nossos encontros, a outra conselheira, não sei por que razão se candidatou, sei que nem sequer foi à tomada de posse. Portanto, não tive a oportunidade nunca de ver com ela como é que ela se sentia, ou se ela se sentia da mesma maneira que eu aqui no Canadá. Em Vancouver eram 2 conselheiros e portanto, como te digo, na Europa a situação é um pouquinho diferente. A sua perspectiva em relação à comunidade mudou com este cargo que agora desempenha? Ou confirmou as suas expectativas em relação a esta comunidade? Confirmou, mas tenho esperanças, porque há sinais na comunidade de que nem tudo está perdido e que a nossa comunidade, que foi sempre uma comunidade muito bem vista a nível local, a nível da comunidade de acolhimento, que continua a ser, portanto, uma comunidade que vai continuar nessa via e que temos muitos e bons valores na nossa comunidade que vão certamente fazer com que a nossa comunidade continue a ser uma comunidade apreciada e a ser uma comunidade que, quando se nomeiam as comunidades culturais de Portugal, e os portugueses estão nessa lista. Em relação agora então à presença do Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, teve a oportunidade com certeza de se encontrar com ele e gostava de saber o que é que resultou desse encontro. Tiveram a oportunidade de falar exatamente também do Conselho das Comunidades, mas além desse tema surgiram outros temas? Surgiram, como sabes, este ano foi o ano dos 60 anos da comunidade portuguesa. Nós fomos criticados bastante porque foi muito modesta a nossa participação e as homenagens que nós fizemos aos nossos pioneiros. Como sabes, também é o 40º aniversário do 25 de Abril, foi também uma preocupação minha de falar de se havia projetos ou como é que nós deveríamos fazer para celebrar e concelebrar dignamente os 40 anos da Revolução. E falámos de preocupações que continuam há muitos anos a preocupar a comunidade portuguesa, como os voos diretos para Portugal, como o ensino de português, um ensino de português integrado, e foi com um certo prazer que eu ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que uma das preocupações deles é apoiar todo o tipo de ensino, pouco importa que tipo de ensino seja, que ele seja integrado no ensino local, que ele seja oferecido a nível do movimento associativo. A Secretaria de Estado está disposta, ou pelo menos foi o que o Sr. Secretário de Estado nos disse na sua visita, a apoiar todo e qualquer tipo de ensino. E isso é realmente... E a certificá-la. Que isso é muito importante, sabes? Que antigamente as crianças frequentavam o ensino do sábado, do português, e muito poucas tinham a certificação daquilo que aprenderam ao longo desses anos. E agora é uma preocupação da Secretaria de Estado de oferecer essa certificação aos alunos que queiram aprender português. E em relação ao Conselho das Comunidades, tiveram a oportunidade de falar? Em relação ao Conselho das Comunidades, pois ele ainda não sabe qual será a data das próximas eleições, e desde que as premissas que devem levar a lei à nova aprovação, a nova lei à aprovação, pois ele fará parte e as eleições serão declaradas. Já não temos muito tempo, mas gostava de lhe perguntar como é que acha que esta comunidade, a comunidade portuguesa aqui em Montreal, pode beneficiar com a vinda de novos imigrantes, como está a acontecer agora, muitos imigrantes que estão a fugir à crise em Portugal? Sabes quem vai beneficiar com essa imigração? Não somos nós, é a comunidade de acolhimento. E nós, se fizermos nome com uma imigração essencialmente com carências económicas, neste momento a nova imigração vem muito bem apetrechada a nível académico e isso vai certamente dar uma nova imagem à comunidade portuguesa e só pode ser benéfico para a comunidade e, sobretudo, para a comunidade de acolhimento. E que ambições é que tem para a nossa comunidade? Tenho muitas, Inês. Os sonhos são muitos, são grandes e penso que nós vamos ser capazes de responder afirmativamente a muitos desses sonhos. Temos grandes valores na nossa comunidade, a nossa restauração. Há quem diga, e foi também o Sr. Secretário de Estado que disse isso, que os melhores restaurantes da nossa imigração estão concentrados em Montreal. Portanto, isso é um valor seguro portanto, os produtos portugueses continuam a
a ser muito apreciados aqui e eu penso que sim, há que ser otimista. E eu estou muito otimista. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu é que agradeço. Fica agora connosco, a seguir a esta pausa, continuo com a nossa emissão na Lusac TV. É curioso realmente que haja eleições este ano. É curioso porque uma das promessas feitas pelo partido quebequense na última campanha eleitoral e que acabou por ser aprovado na Assembleia Nacional logo que eles formaram governo, foi o de haver uma lei que obrigasse a haver eleições a data fixa. Isto é, que fosse o calendário a impor a data das eleições e não que fosse segundo o bel prazer do primeiro-ministro em exercício que a isso detetasse. Isto é, com esta lei das eleições a data fixa, abolia-se o privilégio que os primeiros-ministros tenham tido até agora de levarem a província a eleições, como acontece já ao nível federal e até mesmo na maior parte das outras províncias, mas sim uma data precisa. E neste momento, a data que em princípio, segundo a lei, devia ser respeitada, é a data do dia 3 de outubro de 2016. Claro que a lei também prevê que, no caso de haver governos minoritários, isto é, com o número de deputados inferior ao número de deputados da oposição, os quais podem fazer cair o governo em qualquer momento, que, nesse caso, claro que o calendário não pode ser respeitado e tem que haver eleições no dia a partir do dia em que o governo cair. Ora, o que está a passar é que a atual primeira-ministra do Quebec, Madame Pauline Marois, tem andado a passear por todo o Quebec, a anunciar investimentos, uma chuva de projetos, quando ainda há bem pouco tempo não havia dinheiro para nada e que tiveram que fazer imensos cortes, mas agora há imensos projetos. O que quer dizer que o Partido Quebequense está em campanha pré-eleitoral. Claro que uma boa parte do dinheiro vem realmente do regime federal através da chamada perequação. Este ano o Quebec vai receber o maior montante desde sempre da sua história, quase 10 mil milhões de dólares, 9,3 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. E isso leva-me a trazer a terreiro o sistema federativo. No programa do Partido Quebecois, nós sabemos que o primeiro artigo é a independência do Quebec. E a atual primeira-ministra, em declarações muito recentes, acabou por dizer que se o governo dela for eleito com uma maioria parlamentar, que vai fazer uma grande consulta popular para elaborar um livro branco que, por sua vez, irá definir os destinos do Quebec. Ora, esta estratégia de fazer consultas ao nível da província para elaborar um livro branco é uma estratégia que o Partido Quebecois sempre tem utilizado cada vez que está no governo. E é uma estratégia que deve ser denunciada porque é utilizar o dinheiro do Estado, o dinheiro de todos os contribuintes, para fazer campanha, para promover uma opção de um só partido. Mas, e como eu disse, o facto de haver a perequação com o qual o governo do Quebec pode fazer grandes investimentos e atribuir-se grandes programas sociais, prova a validade do sistema federativo. Quero isto dizer que todas as viagens que a atual primeira-ministra do Quebec tem vindo a fazer pelo Quebec inteiro não é bem assim, ela tem vindo a concentrar os seus esforços naquelas circunscrições onde há maiores possibilidades de ganharem votos ou de manterem a votação que têm atualmente. Mas tudo isso é graças realmente à perequação, porque só a perequação com os seus quase 10 mil milhões de dólares é realmente uma grande ajuda para o governo do Quebec. E isto traz-me o problema, a vantagem do sistema federativo. Não é um problema, é uma vantagem. Aliás, o sistema federativo existe para ajudar a viver no mesmo território pessoas que partilham línguas, culturas, tradições diferentes. Inclusive países unitários como Portugal ou Espanha têm as suas regiões autónomas.
Porquê? Porque um açoriano e um madeirense e um continental vivem realidades diferentes e por isso têm uma certa autonomia com os seus parlamentos e com tudo mais. Ora, o sistema federativo canadiano é da mesma natureza. Por exemplo, a Suíça, cada cantão é completamente independente dos outros. Mas um suíço, que seja de Genebra, que seja de Zurique, vai dizer-se acima de tudo suíço. E depois de língua germânica, língua alemânica ou de língua francesa ou mesmo de língua italiana. Porque o vínculo federativo não pode ser só um vínculo de ordem material. Como dizia o Robert Bourassa, no tempo em que era primeiro-ministro, era um federalismo rentável. O federalismo não pode ser visto só de um ponto de vista económico. Tem de ser visto também de um ponto de vista político, isto é, como um nível de governo que ajuda a contrabalançar os poderes dos outros governos. Por exemplo, no século passado, no tempo do Duplessis, se o Quebec não estivesse dentro de um regime federativo, ele que se considerava como filho espiritual de Salazar, tinha embarcado seguramente num regime autoritário como Salazar entrou. Só que Salazar vivia num país unitário, não tinha que dar contas a ninguém. E Duplessis, que fez perseguições contra todos os opositores, mas particularmente contra as testemunhas de Jeová e contra os comunistas, foi preciso o governo federal, através dos tribunais federais, invalidarem certas leis que ele tinha atribuído e, portanto, ele não pôde arrogar-se ser o ditador da província como ele teve ambições de ser. É esta uma das vantagens do regime federativo. Aliás, muito recentemente, a ex-deputada do Bloco Québécois em Ottawa, Maria Maroni, saiu também com uma das explicações que deu para a sua dissensão do Bloco Québécois, o facto de que o regime federal ser muito mais robusto, muito mais sólido para defender os interesses individuais do que a Carta dos Valores do Quebec. Porque a Carta dos Valores do Quebec, estando vinculada ao governo, o governo pode alterá-la em qualquer altura, enquanto que, no caso federal, ela está vinculada à Constituição. E para modificar a Constituição, não é qualquer governo que se pode abalançar nisso, e a prova está que para querer mudar o Senado, como tem vindo a ser aventado recentemente, não é fácil. Por conseguinte, se vamos para eleições em abril ou não, vocês o dirão no momento em que estiverem a ouvir, mas é realmente admirar que assim seja, porque em princípio, só os partidos da oposição é que poderiam determinar se o governo do Partido Quebequense deve cair ou não, porque são eles que têm a faca e o queijo na mão para derrubar o governo. Mas a maneira como se comporta a nossa Primeira-Ministra a oferecer promessas eleitorais em todas as circunscrições que isso lhe convém, parece-me que ela tem já o plano bem traçado para obrigar a oposição a derrubá-la. Será que o próximo orçamento? Não será? Vamos a ver o que é que o futuro nos dirá. E por hoje é tudo. Até à próxima vez. Diz-se que é o Júlio Iglesias português. Porquê? Pela voz? Pelo romantismo? É assim, eu fui influenciado, como todos nós somos influenciados nas nossas vidas, por muitos cantores. Acontece que a minha zona tímbrica se aproxima mais, se calhar, do Júlio Iglesias. Não fui eu que imprimi esse cunho, esse estigma, mas eu próprio reconheço que uma vez num prédio ouvi a minha voz a cantar num apartamento qualquer e pensei que era o Júlio Iglesias. Eu próprio me confundo. É uma zona tímbrica muito próxima, mas eu fui influenciado por vários cantores, como digo, não foi realmente só o Júlio Iglesias. Quais são os seus maiores êxitos? Eu gravei em 87 a primeira canção que fez muito sucesso, que é o Amo-te, depois foi o Setembro, um sucesso grande, Alma Rebelde, Confia em Mim, Vieste ao Mundo para Seres Feliz, o Perdoa-me Outra Vez. Há muitos sucessos que eu fiz. Ultimamente o Recordar a Cantar, por exemplo. Como é que surgiu este convite para vir a Montreal? Bem, eu confesso que este convite para eu vir a Montreal já tinha surgido há mais tempo. Eu tinha um compromisso de estar aqui, talvez foi há 3 anos ou 4, mas adoeci, eu fiquei doente em Boston, fui parar às urgências do hospital, tive que cancelar um espetáculo na altura e portanto, digamos que esta é a reposição da minha falta na altura. Tu
És sol que a noite vem, és sal que a vida tem, és sonho e cor também, maré que acende um fogo mais além. Tu és luz que o dia traz, manhã que acordo em paz, um gesto que se faz, promessa de um amor onde tu estás, no sol que me dás, amor, meu grande amor, meu sol maior, arder em mim, assim, quando eu quiser, no sol viver até ao fim. Eu gosto imenso do espanhol, não sei explicar porquê, e gosto imenso do francês. Eu na sexta-feira, curiosamente, vou cantar uma canção em francês que eu compus. Neste momento estou a preparar um álbum todo em português que sairá em abril, maio, com canções minhas, mas eu acho que o francês, para um cantor romântico, é como uma luva perfeita. Eu acho que sim. Là où tu vis, c'est l'univers de rêve, tout est permis. Les enfants seront toujours des innocents, même les adultes n'ont pas grandi. Là où tu vis, c'est la terre promise, tout près d'ici, un refuge de paix et de silence. Tu me donnes envie de viver aussi. Bem, eu acho que nós não vivemos sem música, com crise ou sem crise. A música faz parte das vibrações da nossa alma. Quer dizer, o fado, por exemplo, tem sido divulgado muito além fronteiras. Existem muitos cantores novos a cantar muito bem e nós fazemos sempre música. Quem ama profundamente esta profissão jamais poderá deixar de o fazer. Eu não consigo estar sem compor, sem cantar. Então acho que a música é um grande aliado de uma perspectiva de positivismo nesta fase em que Portugal está um pouco depressivo e precisa cada vez mais de cultura. A cultura realmente é um catalisador da animosidade das pessoas. Quanto mais desejo o teu regresso, nada mais eu vejo, nada mais eu peço. Quanto mais me iludo, mais ouço os teus passos. Por ti morro, faço tudo. Quero ver-te nos meus braços. Viver sem ti não sei, acordar sem teu carinho, perder quem tanto amei, seguir só o meu caminho. À noite suportar, envolto na saudade, pedir-te para voltar, talvez já seja tarde. O que é que espera do espetáculo que vai apresentar aqui em Montreal? Bem, este será um espetáculo não habitual, o espetáculo que eu costumo fazer com os meus músicos, é um espetáculo mais intimista, é um espetáculo que eu gosto de fazer porque é um espetáculo em que eu posso estar muito de perto com as pessoas e é um sítio para já muito bonito, porque é uma zona histórica de Montreal, é um restaurante lindíssimo e com certeza que eu não tenho feito muitos espetáculos deste género. Digamos que é uma experiência também boa para mim. Se ainda chamo por ti, ainda estou por aqui e vivo só à tua espera. Por quem choro adeus, olhos tristes são meus e vivo só
sem primavera, sem primavera. Merci. Obrigado. O convidado de hoje chama-se Sérgio António Pessoa, é pai de um atleta já nosso conhecido, no Lusac TV, esteve cá connosco há 2 semanas. Sérgio Pessoa, como é que está? Bem-vindo ao nosso programa de hoje. É o responsável por uma carreira brilhante que tem o seu filho e também pela carreira de outros atletas que estão aqui no Quebec. Como é que é ser pai e treinador ao mesmo tempo de um jovem? Oi, boa tarde. É um pouco mais complicado ser treinador de um atleta que é seu filho, mas eu tive um problema de um pouco de estresse no começo, quando eu estava treinando meu filho, mas depois de uns 6 meses eu me habituei e acabou sendo como um outro atleta normal. Chegou ao Canadá com 42 anos, em 2004, mas antes disso tem um passado no Brasil, em São Paulo. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Como é que surgiu o judo na sua vida? Eu comecei o judô com 7 anos e depois disso eu nunca mais parei de fazer judô e até hoje estou implicado no judô. Mas ainda quando estava no Brasil teve uma participação também nos Jogos Olímpicos? Fui um atleta olímpico, eu representei o Brasil na Olimpíada de Seul em 88 e fiquei em 9º lugar. E depois disso eu ainda continuei um pouco até 1992, quando eu parei a minha carreira como atleta e comecei a minha carreira como treinador. Quando chega ao Canadá, portanto, vem já com um trabalho, portanto, é convidado para trabalhar na seleção de judo, na Seleção Nacional de Judo do Canadá. A princípio eu vim para trabalhar num clube. Em 2004 eu recebi uma proposta para trabalhar num clube numa cidade que se chama Kedgewick, em New Brunswick, uma cidade de 2.000 habitantes. Como é que foi essa adaptação? Foi uma mudança de uma cidade de São Paulo com... Uma mudança meio difícil, eu não falava muito bem a língua ainda, o francês. E uma curiosidade, eu pratiquei antes de vir para o Canadá, eu estudei muito inglês, porque eu achava que o Canadá inteiro falava inglês. Eu cheguei na cidade de Kedgewick, todo mundo falava francês, aí foi terrível, mas... Depois desse tempo que esteve, foi cerca de 18 meses, penso eu, que esteve nessa cidade, passou para o Quebec. Então, depois de 1 ano e 8 meses que eu estive em Kedgewick, nessa cidade, nós fizemos 5 medalhas de ouro, 5 medalhas no canadense, e daí o pessoal começou a falar, pô, quem é esse técnico que fez 5 medalhas lá em New Brunswick, nessa cidade? Começou a fazer sucesso. Fiz um sucesso meio rápido. E o melhor clube de judô do Canadá e de Montreal me convidou para mim trabalhar aqui em Montreal. Então eu mudei e também meus filhos estavam na idade de ir para a universidade. Nessa cidade que eu estava não tinha universidade, então isso propiciou... Foi a fase ideal. Quando está cá a treinar, acaba por se cruzar também com o seu filho e acaba por também ser treinador do seu filho. O meu filho sempre foi treinado por mim, e mesmo lá em Kedgewick, quando nós mudamos para cá em Montreal, eu continuei a fazer o seu plano de trabalho, o seu plano de treinamento, e ele continuou trabalhando comigo. Depois deste treino, deste período de estar a treinar nessa cidade, está agora aqui no Estádio Olímpico em Montreal. É treinador da seleção do Quebec, é assim? Isso, então. Depois que eu vim desse clube, eu comecei a trabalhar com a seleção do Canadá e trabalhei... Antes de vir para Montreal? Portanto, em Montreal. Em Montreal. Em Montreal mesmo eu trabalhei, porque o Centro Nacional do Canadá é em Montreal. Eu tive um convite para trabalhar com a seleção do Canadá e participei de 2 Olimpíadas como técnico da seleção do Canadá, a Olimpíada de Seul, na Olimpíada de Pequim, em 2008,
E a última Olimpíada em 2012, em Londres, eu fui como representante do Canadá como técnico da seleção. Inclusive, meu filho fez parte dessa equipe olímpica. Exatamente. Em 2012. Prémios de destaque que teve ao longo da sua vida como treinador? Sei que teve uma atleta que ganhou uma medalha de bronze. Eu tive alguns prêmios, né, como reconhecimento como treinador no Brasil. Eu tive um atleta na seleção brasileira que foi medalha de bronze em Atlanta, e foi um atleta que a preparação foi tudo feita por mim, e isso foi muito gratificante. Uma forma de reconhecimento do meu trabalho foi esse meu atleta ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. É mais difícil ser atleta ou treinador? Eu creio que é mais difícil ser atleta. Atleta tem uma vida mais dura, não tem muitas atividades, não pode sair, tem que ter muita disciplina, muito treinamento. O treinador, tudo bem, tem que ter a disciplina, mas é mais light, não tem muita carga, muita pressão. Como é o treino de um atleta de alta competição de judo? Quantas vezes faz por semana? Um atleta de alto nível, ele trabalha normalmente de 5 a 6 dias por semana. E uma carga de 3 a 5 horas, depende do dia. Mas o treinador tem que estar sempre presente, não há um trabalho individual? Normalmente a gente está presente em todos os treinos à noite e na parte técnica também, na parte da manhã. Quem quiser fazer esta atividade de judo, como é que o pode fazer? Há associações, pode deslocar-se? Hoje eu trabalho com a província do Quebec, eu sou treinador da província do Quebec, e os atletas que querem começar a fazer judô têm que passar por um clube. Só ir no site da Federação de Judô do Quebec. No site do Judô do Quebec você vai encontrar onde encontrar um clube. Você vai lá e vai ter os clubes afiliados à Federação do Quebec, e você vai achar um clube mais perto da sua casa. Muito bem. A seleção do Quebec vai em breve a Portugal, agora durante o mês de março. É verdade. Nós estamos indo agora, dia 12 de março, para Coimbra. É um campeonato júnior que tem anualmente lá em Coimbra, e eu espero levar... Quem são as equipas que vão lutar contra... É o Quebec? Não, é a equipe do Canadá. A equipe do Canadá. Quem são as outras equipas que vocês vão encontrar? Temos vários representantes do Quebec dentro dessa equipe do Canadá. É um campeonato internacional forte, vai ter Brasil lá, vai ter vários países da Europa. É uma competição que tem normalmente mais de 20 países estrangeiros. Como é que se sente ao treinar canadianos e depois vê-los a lutar contra o Brasil? Eu já superei isso. Hoje em dia eu olho meus atletas e não vejo a cor da bandeira. Claro, muito bem. Tem saudades do seu país, do Brasil? Eu tenho saudades dos meus amigos, da minha família que ainda está lá. Mas hoje eu sou canadense e estou muito bem situado aqui no Canadá. Não pensa regressar ao Brasil? Hoje em dia não. E tem saudades de alguma coisa em especial do Brasil? Como eu disse, a comida, que é um pouco diferente daqui, e os amigos. Não? E o calor? Esse é um dos fatores que eu tenho mais saudades. Sérgio, foi um prazer falar consigo. Estaríamos aqui muito mais horas porque, enfim, tenho uma vida cheia de prémios e de vitórias, e com certeza de menos vitórias, se assim pudermos dizer, mas temos que terminar. Esperemos que volte um dia. Cumprimentos lá em casa ao seu filho, que já é conhecido de todos nós, e muito obrigado por ter vindo hoje aqui ao Lusac TV. Muito obrigado a vocês. Nós continuamos, fique desse lado, é sempre bom saber que podemos contar consigo. Até já. Chegamos ao fim da emissão de hoje. Esperamos que tenham gostado de estar na nossa companhia. Já sabe que pode contar connosco todas as segundas-feiras entre as 10 e as 11 e aos sábados de manhã entre as 11 e ao meio-dia. Mas aproveito a oportunidade também para consultar na sua página de televisão os horários, porque repetimos durante a semana todos os dias. E não se esqueçam também que sempre que quiserem podem ver todos os dias da semana, das 5 às 6 da manhã, do meio-dia à 1 e das 5 às 6 da tarde. Bem-vindos a Beirais, a nossa telenovela. Em que canal é que as pessoas podem nos ver lá em casa? Podem acompanhar-nos sempre através do canal 47 em sinal aberto, se tiverem a Videotron, o canal 16, ou então o 616 para a alta definição. Na Bell é o canal 216 ou 1216 em alta definição. Espero que tenha gostado da emissão de hoje. Até à próxima. Boa semana.